E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Olá, meus amores, tudo bem com vocês hoje? Sejam bem-vindos. Hoje o programa da Confraria Pet está com uma informação quentíssima para vocês, literalmente. Hoje, a pauta de hoje é problemas de pele e doenças cardíacas causadas pelo alto índice de calor nesse verão. Imagina, gente, se nós já sofremos com esse calor, imagina os nossos pets. Então, vão falando aí para nós se vocês já estão nos ouvindo, dando aquele joinha no Facebook e no Instagram também, para a gente saber se vocês já estão conectados aqui conosco. E claro que a gente sempre começa falando sobre o nosso parceiro UFUBox. Já conhece o UFU? Ainda não? Não deixe de conhecer. Dá uma olhadinha no Instagram deles, UFUBox_BR, ou então lá no Facebook, UFUBox Brasil. A UFU, ele é um clube de assinatura que entrega mensalmente uma box temática com uma seleção de produtos de alta qualidade para cães. Para adquirir sua UFU Box é bem simples. Acesse o site, selecione o plano que desejar, descreva o seu cachorro com porte, idade e sexo, e a sua box vai ser montada de acordo com as características do seu mascote. Não deixe de acompanhar eles e de fazer assinatura. Dá uma olhadinha lá. Bom, gente, vamos começar então esse bate-papo. Já estão aí entrando? Sejam bem-vindos. Já está a Jamila aqui, a Poa Pet, a My Bud também está aqui. Sejam bem-vindos, a Pretinha. Gente, vão entrando e dando aquele joinha para mim, hein? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre essa questão do calor, né, gente? Ultimamente está muito quente, principalmente em Porto Alegre. Quem está na praia também está sofrendo esse calor e os nossos pets estão sofrendo junto. Mas o verão, ele é realmente prejudicial aos nossos animais? Será que sim? Com certeza. Né? Aliás, eu acho que os extremos, né, são tanto muito frio quanto muito calor, né? Essas estações têm os animais seus problemas. Precisam de cuidados redobrados nesse período, né? Com certeza. Isso, principalmente no calor, porque existe a associação da variação de umidade do ar, que pode acarretar uma série de problemas de saúde para eles e pode até causar morte, sim. Isso mesmo. Então, gente, muito cuidado com eles, porque eles realmente podem estar sofrendo um risco grave, hein? Fiquem atentos. Convidamos aqui a doutora Elisa, ela é da Poa Pet Cor Cardiologia Veterinária, ela é especialista em cardiologia e ela vai falar, então, sobre como devemos ficar atentos aos nossos pets quanto às doenças cardíacas e quais os cuidados que devemos ter nessa época. E a doutora Andrea Naugenstein, tá certo, né? Tá certo. Da Pele Pet Dermatologia Veterinária. Ela é especialista em doenças de pele para falar sobre os cuidados que devemos ter durante o verão e dicas para mantermos o bem-estar dos nossos pets. Gente, vamos cuidar deles, né? Porque realmente, olha, tá demais esse calor. Meninas, bem-vindas. Obrigada. Podem se apresentar, que eu sempre deixo a primeira etapa com vocês. Então, por favor, se apresentem aqui para os nossos seguidores, para eles conhecerem vocês e o trabalho de vocês. Tá bem, eu sou a Elisa Barp Neuvold, eu trabalho com cardiologia veterinária há muitos anos, eu me formei, tive a minha graduação na URGS, eu fiz residência, mestrado e doutorado lá também, e fiz a especialização em cardiologia em São Paulo. E, atualmente, já faz um bom tempo, eu trabalho só com cardiologia veterinária. Certo. Meu nome é Andrea Najasten, sou veterinária há 18 anos e há 10 anos eu venho trabalhando com dermatologia veterinária, prevenção e problemas de pele gerais. Eu procurei me especializar também, fiz a minha pós-graduação
voltada à dermatologia. Procurei me especializar, porque hoje 70% dos casos da clínica geral, da rotina clínica, são problemas de pele. De pele, com Então, certeza. houve uma necessidade realmente de se aperfeiçoar, né? De focar meus estudos para este campo, para poder ajudar, né? Esses tantos pets E a que gente têm agradece, problemas. né, gente? Porque são 2 probleminhas que a gente acha que estão separadinhos, mas durante o verão, ó, estão tão pertinho do outro, né, meninas? É, isso mesmo. Aliás, a Elisa fez o exame na Zoé. A gente estava conversando antes, e o ano passado, quando ela teve aquele probleminha, né? A Elisa fez o exame dela lá na No Pet Lab. Pet Lab, viu? Lá no Pet Meninas, o que levou vocês a buscar essa especialização? Por exemplo, você realmente gostava da questão da cardiologia, você gostava das doenças de pele, porque são coisas bem específicas, né? Isso mesmo. E vocês resolveram abrir uma clínica direto com relação a isso? Como é que foi o começo de vocês com esse trabalho? É uma longa caminhada, né? Para a gente se tornar especialista hoje em dia é uma longa caminhada. Quer dizer, hoje em dia é um pouco menos, né? Mas na nossa época era mais complicado. Eu já comecei a gostar de cardiologia ainda na faculdade. E eu comecei a acompanhar uma professora. E aí eu me formei, entrei na residência, comecei a atender os pacientes cardiopatas que chegaram. E assim eu fui me aperfeiçoando, estudando cada vez mais e comecei a me interessar bastante pela área. Mas foi atendendo pacientes cardiopatas que eu comecei a gostar da cardiologia. Mas antigamente não tinha, né, essa coisa de eu vou no veterinário, especialista Sim. em pele, especialista em coração. Sim, Aparentemente não existia, sempre era né? um veterinário generalista que Isso, atendia o de clínico cães, geral. gatos, a cavalos, pássaros, Isso. geral. É. Mas a necessidade do mercado, né, em ter uma especialidade, como é muito ampla a veterinária, então também teve, assim como na medicina humana, uma necessidade de focar mais para um atendimento de melhor qualidade para o pet, né? Hoje o pet o Faz tutor parte da família, né? o tutor busca sempre o melhor. Então, um veterinário qualificado, especializado, mais focado naquele problema, né? Porque é impossível às vezes estudar tudo e se manter tão atualizado, né? Frente a tanta modernidade, tanta coisa nova. E acredito também que isso até facilita para vocês que são especialistas, né? Porque tu olha, por exemplo, a pele, tu já olha a pele do animal, já sei que é isso. No caso, assim, no meu caso, eu também sou clínica geral, eu não deixo de clinicar, porque a pele, a dermatologia, ela é muito complexa. Então, os problemas dermatológicos provêm de muitos campos, né? Sei, Tanto a sei parte bem. hormonal, enfim. Então, eu preciso ver o paciente, não só a pele, estou vendo só a pelezinha, mas o organismo dele está. Não, eu preciso entender um todo. Então, eu trabalho também com medicina preventiva, né? Exatamente o que tu falou agora, a questão do organismo. Para nós tutores entendermos por que esse período do calor excessivo afeta tanto na pele quanto no coração, né? Explica para nós as duas, tá? Fiquem à vontade de vocês duas falarem, tá, meninas? Explica para nós e para os nossos seguidores aqui como é que o organismo do animal funciona em função dessa alta temperatura e o que acarreta, assim, porque acaba vindo, de fato, provocando doenças ou então não provocando, mas a doença está lá quieta e ela surge do nada, né? Isso, exatamente. O problema, a diferença entre nós, humanos, e os nossos pacientes, os cães e gatos, é que a gente transpira pela pele. Quando está muito, muito quente, a pessoa sua. E o cachorrinho e o gatinho, eles têm um pouquinho de glândula sudorípara nos coxins plantares. Tá? Mas a forma que eles perdem calor é através da ofegação. Então, por isso aberta daí, né? exatamente, por isso que no verão a gente vê principalmente os cães ofegando muito. E não quer dizer que ele esteja doente, ele está só perdendo calor. Tá? O problema é que se ele tem uma doença, ou cardíaca ou respiratória, ela acaba sendo sobrecarregada e pode descompensar em função do calor. E aí, essa descompensação, ela sofre tanto no coração quanto na pele, né? Na pele também, né? É no calor, assim, que, por exemplo, animais que têm tendência a ressecamento de pele, que são sensíveis, ou os dermatopatas atópicos. Hoje, a dermatite atópica é a principal doença dermatológica. Então, o calor por si só, ele já resseca a pele, né? E no verão, então, assim, o cão
ele toma mais banho, né? Às vezes com shampoos inadequados. Ele vai para a praia, ele Toma dá o banho de mar. mergulhozinho na piscina, né? O próprio também ar-condicionado, ele Resseca. fica mais exposto ao ar-condicionado, né? Então, nesse sentido que a pele ela é afetada, a barreira da pele ela sofre esse ressecamento e com isso predispõe a mais entrada de alérgenos, né, ambientais, irritantes, e com isso coceiras, infecções. Eu vou fazer uma pergunta de tutora, tá? Me perdoe, né, gente? Mas vocês sabem, né? Tipo assim, ó, significa então que a pele fica mais com os poros abertos para o sim, animal ela e aí ele fica mais predisposto digamos, às doenças. Isso, existe uma perda de água transepidérmica, né? Então, existe uma perda de ceramida, ou alguns animais já são desprovidos dessa ceramida, né? Que é o que faz a coesãozinha da pele. Então, a pele mais ressecada, mais descamada, fica mais aberta, adentram alérgenos com mais facilidades. Alérgenos dessa época, principalmente, que são muitos. Eu tenho um exemplo clássico em casa, tem um Shih Tzu. Um Shih Tzu ainda que tem problema dermatológico e cardíaco. Ele tem um problema dermatológico e cardíaco. E agora respiratório, né, gente? Então, imagina o quadro da dor que eu tô com as velas em casa, tá? Eu cheguei a ficar apavorada. Inclusive, eu vou fazer um adendo aqui, tá? Eu vou agradecer a Jamila. Jami, brigadão pela agilidade, tá? A Jamila, ela agilizou para mim os medicamentos da farmácia Vida Animal lá de Cachoeirinha. Esse aqui já é o terceiro remédio, porque ela já está com mais, aliás, é o quarto, porque ela já está com mais 3 lá em casa. E a Jami foi uma fofa. Ela agilizou para mim as medicações e mandou para nós aqui de presente esse calendário, que foi feito com foto dos clientes dela. Olha só que amor. Ai, que amor. bonitinho. Ah, tô precisando um assim. Olha só que amor. Vou falar na Vida Animal. Precisa Ó, pequenininho ó, assim. Lindo, olha só. E ela amor. tem vários tipos de animais e eles fazem todos os medicamentos manipulados. E eu socorria ela justamente porque essa questão dos medicamentos manipulados para os animais dá exatamente a dosagem que ela precisa, né? Que é difícil ficar, né? Aí, assim, me salvou, tá? Brigadão, tá, gente? Beijo, Jami. Meninas, o que nós, tutores, podemos fazer para identificar se há algo errado no animal nesse período do verão, tá? Por exemplo, na segunda-feira, eu percebi a Zoé mais ofegante. E aí, ela ficou com aquele linguão de fora, ela não tinha saído de casa, ela estava dentro do apartamento com o ar-condicionado ligado. A Preta e a Nina são 2 SRDs, só que elas não têm... A Preta até tem um probleminha, mas é bem leve de coração também. Só que a Zoé, aparentemente, ela deu todos esses sintomas e a língua começou a ficar roxa, ela começou a tossir, começou a fazer umas espuminhas pelo nariz. Eu fiquei apavorada. Então, assim, em que momento nós, tutores, precisamos ficar atento aos nossos filhos dentro de casa e saber exatamente como atuar? Sim. O que a gente pode fazer? Dá umas dicas aí para vocês. Normalmente, a gente, como tutor, a gente consegue perceber o que é normal e o que não é normal. É normal o cachorrinho ofegar no verão? É normal. Ele vai estar com uma carinha agradável, vai estar com a linguinha de fora, rosinha, tranquilo, sereno. A Zoé certamente começou a ficar com uma cara apavorada, os olhos saltam, a língua começa a trocar de cor, às vezes fica mais escura, tá? E a gente vê que é angustiante, que tem falta de ar. Nessa situação, é grave. Tem que correr para algum veterinário, porque os cães sofrem muito com o calor e eles podem ter até hipertermia, que é maligna, tá? Que a gente chama de intermação. É uma doença fatal e a gente, como tutor, tem que ficar de olho, atento, para tentar descobrir esses problemas antes que seja que seja tarde demais, né? Isso mesmo. E neste caso, assim, eu não saí correndo para o hospital porque estava muito quente naquele horário, com certeza. né? Então, assim, a minha orientação que eu tive, né, foi de baixar a temperatura dela de imediato naquele momento, dar uma acalmada, porque o que acontece, né? O meu medo também é que a como distância a até distância, que chegue sério, o gente, atendimento. O carro
Isso, o mais calor, Mais calor. mais estresse. Daí tem a movimentação, a distância faz com que o cachorro fique mais... Tipo assim, a Zoe, ela tem ainda a questão do apego. Quanto mais estressada e com medo ela fica, mais ela quer ficar no meu colo. E eu sei que no meu colo ela não ia poder ficar dentro do carro, ela vai sentir mais calor, eu ia ficar tensa. Então, gente, o quadro da dor. Me apavorei, Com tremeu as certeza. perninhas, literalmente. É E, horrível. além de tudo, ela pode também ter uma crise alérgica. Com certeza. Porque né? ela fica nervosa, né? E daí ela começa a A coçar. ansiedade é um fator que agrava, né, os quadros alérgicos, né? Ela também ela tem essa hipertermia também, então até como uma urticária fisiológica pode acontecer mesmo pelo estresse. Né? E que pode descompensar o paciente E tu fizeste cardiopata. a coisa bem certinha. O cachorrinho tá desesperado, tá com falta de ar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que manter a calma. Eu filmei, E eu sempre filmo. acalmar o bichinho, baixar a temperatura, deixar ele mais tranquilo, porque quanto mais estresse, Agitado. é pior. Tá? E eu ainda filmei, porque daí eu falei com a Consegue. Vete, né, pelo WhatsApp, né? E aí, para não dar aquela saída corrida, né, Isso. horrorosa, que a gente sempre... Que o instinto do tutor é sair correndo, né? Deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta aqui já da Raika, né? Eu estava com a pele super ressecada, comecei a usar Peroxicin e estou bem melhor. Peroxil, o shampoo e estou bem melhor. Isso aí é por causa da questão do ressecamento, né, que eu estava falando antes. Isso, a gente já retoma aí. Então, o que eu fiz? Eu gravei para ela ver a situação, né, e me dar orientação, porque às vezes, né, gente, o ideal não é sair tão correndo assim por causa do calor, né? Então, mantenha Mantenha a calma, tenta baixar a temperatura e se a coisa for piorando, tem que levar para uma emergência, porque precisa de oxigênio, baixar a temperatura corporal. Essa é a parte pior. E o que Isso. mais me preocupou foi que uma vizinha minha da frente, do prédio da frente, ela tinha feito uma tosa bem baixinha no cachorro, e a gente vai falar sobre essa polêmica de tosar ou não tosar, né, André? Todo dia. E ela foi passear no final da tarde com o cachorrinho teve uma crise, teve hipertermia e acabou indo para o hospital de emergência e não reverteu e veio a falecer. Então, assim, eu já estava com aquele quadro na cabeça, quase tive um treco, né? Um termômetro que eu sempre digo é para vocês cuidarem a cor da língua. A cor da língua. Isso, a cor da língua e o olhar, tá? A cor da língua tendo rosinha, um tom um pouquinho acima do rosa, assim, um roxinho leve, não roxo, mas um lilazinho, Tipo, digamos. roxo para preto. Não, roxo para preto, aí tá feia a coisa. Tá feio. Mas se tá rosinha, ainda a gente está tranquilo. O ideal é acalmar e baixar a temperatura corporal mesmo. E a gente percebe que o bichinho está com hipertermia, com intermação, porque ele fica quente, Muito né? quente, muito. Então, a gente percebe, a gente consegue agir, consegue acalmar. Se em casa já tiver Baixou. uma resposta positiva, ótimo, né? Isso que é o que a ótimo. gente quer. Tá, gente? Então, assim, acalma, baixa a temperatura, fala com o vet e aí depois reage, tá? Não reage de imediato, que às vezes pode ser pior. Só uma observação também. Nunca deixar cães dentro do carro, né? Nunca, jamais. Nem 5 minutos. Não. E questão de horário de passeios também, né? é um Os problema. passeios Também. hoje tá bem complexo, Certeza. né? Porque esses dias eu fui caminhar com as gurias às 11h30 da noite e ainda estava quente. A Zoé voltou assim esbaforida, né? Não tem que cuidar complicado. muito. Muito complicado. Na verdade, a gente tem que fazer o que a gente se sente bem. Então, por exemplo, a gente não vai sair para caminhar na rua ao meio-dia, 40 graus. Sim. Então, se a gente não se sente bem, os nossos bichinhos também não vão se sentir. né? Então, no verão, a gente tem que cuidar muito. Sim. Ou leva de manhã cedo, ou leva de tardezinha, de noite. Sim. E cuidar também com as patinhas, né? A dica de tirar o chinelo e botar o seu pé no chão para sentir básico, né? a temperatura do chão. A Raika está perguntando se pode molhar o animal nesse momento. Pode também, né? Pode. Pode pegar a toalha bem úmida, molhar. Que nem sabe como a pessoa está com febre, que bota na cabeça, a gente bota nos bracinhos. Aqui, Uma assim, coisa que na eu fiz barriga. foi na barriga, porque na barriga eles sentem mais calor, né? Não é em cima, é na barriga. Aqui por baixo, nos E bracinhos. na parte de baixo. Isso mesmo. Os regiões de menos pelo.
E o Axel, oi Axel, tudo bom, meu amor? O Axel é gato, tá? Aliás, os gatos também sofrem de hipertermia, né? Os gatos também sofrem, mas os gatos normalmente se adaptam melhor ao calor. O gato já começa que não vai passear na rua, que nem o cachorro. Se está muito quente, o gato vai para o cantinho dele, vai achar o cantinho. Às vezes eles vão para o box do banheiro, às vezes Se eles movimenta vão. menos, Isso, procura um- fica mais no cantinho deles. Ele é mais então, inteligente, né? Ele procura lugares mais fresquinhos. Mais fresquinhos, né? Ele está perguntando se o nariz também dá algum indício. Ele está comentando que a irmãzinha dele fez bagunça e ficou com o nariz vermelho. Isso pode acontecer? Tipo, fica quando diferente? a temperatura está alta altera. do corpo, normalmente o narizinho também Vermelho. fica... A pele fica isso. mais vermelha Aham. também. Ah, sim, às vezes fica E a vermelhaça. própria pela sudorese também, que Isso. pode até ter secreçãozinha pouquinho. pelo nariz. Mas é importante, tá, gente? A medição de febre não é pela fuça, Ah, é. tá? Só me corrijam. Não é pela fuça, é Não. somente com termômetro, tá? É. Porque muitas vezes Isso. acha que é não que quer nem... dizer, não quer dizer. Pode estar com febre e ter o nariz quente, pode ter Exato. o nariz quente e não estar com E febre não tá com também. febre, não exatamente. é? Isso. Então, cuidem, tá? Muito cuidado com esses detalhes. É. A Raika está dizendo que o Bi, ele vomita quando está muito quente. Pode acontecer, Pode acontecer né? também. Pode, um desequilíbrio de flora intestinal, pelo calor, ansiedade. Pode acontecer. Alimento deixado Cuidar. muito tempo no prato, durante Disponível. muito tempo, durante o dia, estraga, já contamina por fungos, bactérias. E isso Cuidar já muito. vem trazendo também problemas para a Com pele, certeza. né? Não só para a pele, né? Claro, um Como- alérgeno entrando via oral, mas para a saúde geral também, né? Não Quais deixar as- o alimento quais ali à a- disposição. Quais as doenças mais comuns, assim, nesse período do verão, assim, principalmente para a Olha, pele? na minha casuística dermatológica, as principais são as alérgicas inflamatórias, tá? São as, tendo como gatilho picadas de ectoparasitas, porque os parasitas externos, eles proliferam muito nessa época, e o cão, nessa época, está tendo até mais contato Sim. com Vai pra com praça, pra parques, praia. praça, viagens, praia, né? Então, assim, o tutor às vezes está de férias, então ele tem mais... Curtir a rua, ele né? curte mais, né, a rua, propicia isso. Então, mais ectoparasitas no ambiente, podem sofrer picadinhas, caso não estejam com os antiparasitários em dia. O uso de repelente também é importante, né? Muito Porque, na importante. verdade, os ectoparasitas, eles previnem a questão, mas o bichinho, o inseto em si, ele pica, né? O animal. Muitas vezes tem tem aquelas alguns coleirinhas, que né? evitam mais a picada 100%, mas procurar assim, antiparasitários com alta velocidade de ação e, com certeza, preferir aqueles com repelência de mosquito, em especial né, a repelência do mosquito da leishmaniose, ou girofilária, que estão aí, né, já tem uma casuística Cara, até bem a considerável no leishmaniose estado. está bem Sim. Crescente aqui, isso, né? A leishmaniose está bem diagnosticada já. Mas a dirofilariose está chegando. Meu a Deus, gente, o que é isso? É, a gente? dirofilariose Cuidado com isso, gente. é o verme do coração. Ah, Nada mais sim. é do que um verme que se aloja no coração e na artéria pulmonar. E ele é fatal, porque a fêmea adulta e o macho adultos ficam no coração do bichinho. Então, é bem grave, é uma doença bem grave. Ela é endêmica, tem muito no Rio de Janeiro, região de lagos, regiões de praias, e a gente não tinha o diagnóstico em Porto Alegre. Em 2018, a gente teve um diagnóstico de um paciente que veio do Rio, e em 2019, de um paciente que nasceu aqui em Porto Alegre. 2 diagnósticos confirmados. Que eu saiba, são só esses 2, mas Só 2 casos. pode ter outros diagnósticos de outros colegas, né? E é uma doença grave e que a gente tem que prevenir. Sim. E- Trabalhar a prevenção, né, Exatamente. doutora? Não... A vacina sempre é importante, né? Sempre tem que Existe estar... vacina para dirofilariose também. Também, porque a leishmania também tem, né? Também tem. Então tá, né, gente? Já tem mais 2 vacinas aí pra gente colocar na lista, né? Sim. Tem- Repelir, né? Mas com- E as duas doenças, tanto a leishmaniose quanto a dirofilariose, são zoonoses. Ou seja, podem ser transmitidas para as pessoas também. Também. Tá? E é uma doença que, se o animal pega, ela tem que ser notificada, né? É. E muitas vezes, muitos casos, a prefeitura, né, os órgãos têm uma resposta taxativa.
É muito Então. importante a ação do tutor nessa situação. Porque o tutor tem que se comprometer, não é só na saúde do bichinho dele que ele tem que se preocupar. Ele tem que se preocupar na saúde coletiva. Coletiva, exato. Tanto de outros bichinhos quanto de das humanos, pessoas. exato. Exatamente. Certeza. Então, a gente tem pacientes que tratam e que fazem o tratamento direitinho. Mas, bom, em todas as doenças, a gente precisa da cooperação do tutor, né? Sim, E sempre, né? especialmente nesses casos que são mais ainda complicados em função da saúde humana, né? Então, aí a pessoa tem que fazer o tratamento direitinho, Sim. usar os repelentes direitinho, tudo E certinho. muita gente ainda nem sabe, né, o que são essas doenças, né? Não, O e veterinário nem- está informando, mas a gente peca um pouco Até pela porque a gente divulgação não da conhece mídia em muito relação a bem, essas doenças, Porque né? elas não tinham aqui, a gente não conhece como veterinário. E elas estão chegando, a gente vai ter que vai se atualizando, vai buscando novos tratamentos, né, em outras cidades, em outros locais do país que tem. Então, está todo mundo aprendendo, mas é importante o que eu acho, na minha opinião. A gente tem que prevenir isso hoje, Sim, não exato. quando virar um surto na cidade. Uma das Sim. coisas que eu li sobre a leishmania é que quando tem muito casos de chuva é onde tem a maior proliferação do mosquito, Isso né, mesmo. que transmite. É. Então, olha agora, gente, que geralmente esse período começa as chuvas, né, e aí então cuidem para Umidade, não calor. acumular, né? Sim. Então, se tiver baldinho com água, tira. certeza, Cuidados, né? Muito cuidado. Por causa do mosquito. Lixo. Olha só, aqui as meninas têm mais perguntas. Deixa eu só dar um oi aqui, deixa eu ver para quem mais que entrou. A Diva e a Dalva está aqui. E a Raika está comentando aqui, ó. Vermífugos que previnem o O verme do coração. O verme do Isso coração é mesmo. eficaz? É isso mesmo. É? A gente tem a vacina, que eu falei para vocês, que é anual. E, na verdade, ela é, entre aspas, um vermífugo, digamos, de liberação lenta. E tem esses vermífugos que a gente dá todo mês. Ai, que Previnem bom. também. Ah, essa eu não sabia. É, sim, porque o mosquito pica a pele do bichinho e a larvinha bem pequenininha, que a gente chama de microfilária, fica no sangue. E essa larvinha pequenininha, o vermífugo mata. Ai, que ótimo. E aí ela não chega no coração e não se torna um verme problema adulto. maior, Isso é. mesmo, isso mesmo. Aí ela comentou, ó, meus irmãos gatos tomam vermífugo que diz que previne esse verme. É esse aí Também, que esse essa aí. doença é bem comum em cães, tá? Mas ela também acomete gatos. Em gatos. E também ela pode acometer humano, mas é bem comum em cães. Tá, Tá? Que é o ok. hospedeiro definitivo do Sim, verme, sim. é o cachorro. E a insolação, meninas, o que ela pode provocar nos animais? Porque uma coisa é a gente estar sentindo o problema. Posso comentar em relação à pele, né? Diretamente os raios solares afetando a pele, então um agente agressor tanto para nós quanto para eles pode gerar uma dermatite mesmo, solar, inflamação, tá? Todo um processo desencadeado. E esse processo, se não cuidar, se o animalzinho continuar se expondo ao sol, principalmente aqueles branquinhos que Isso. têm menos pelo, né? Então ele pode vir a progredir para um câncer de pele, né? Eu São os tive carcinomas. um dálmata que teve na barriguinha um câncer de pele. Então tem que cuidar muito. Aqueles animaizinhos assim com aquelas manchinhas já Isso. solares, geralmente mais em parte dorsal, até tem uns que são todos Na barriga. pintadinhos também, alguns bulldogs franceses. Assim. Então eles têm que cuidar muito, porque cada vez mais o raio solar e vem de todas as partes, né? Não Parece só, que está. Segundo os estudos, dizem que no Rio Grande do Sul já É não o tem pior. mais camadas. Não, é o pior lugar. Já não é mais um buraco, é aquela- um vulcão. Aquela manchinha vai hiperpigmentando cada vez mais. E o formando uma protetor solar? dermatose. Funciona Então, ou não funciona? Funciona sim, temos protetores solares já prontos, veterinários, e tem manipulado também, né? Então, assim, eu particularmente, eu troquei uma ideia com a farmácia, até com a farmacêutica do Vida Animal mesmo, porque eu senti a necessidade, né, de um protetor localizadinho, principalmente em plano nasal, topo de cabeça, pinas, né, de orelhinhas. gatos e cães,
pontual. Então, assim, esse é um dispositivo bacana. Olha porque só, muitas gente. vezes a gente tem a loção, o creme, aí o cão e lambe todo o nariz, tira tudo, né? Então, assim, ele vem com o protetor dentro, né, o líquido, e ele forma uma camadinha bem Bem fina, fininha, deixa eu mostrar fazendo tipo uma película. Então, Ah, um pouquinho. gente, vou mostrar pra vocês uma aqui, ó. película... Tem o rolãozinho bem na ponta. É. E o líquidozinho, Sim. ele é bem... Olha, ele fica meio Ele molhadinho, é uma forma assim, de ó. roller mesmo, né? Que você vai botar bem pontual. E é cheiroso. Cheiroso. Não, e na verdade, esse cheirinho depois ele já evapora. Não fica tão com tanta fragrância, não é irritativo. Não é irritativo, é. Né? E eu gostei porque ele adere bem o produto. Ele faz uma película protetora. Ai, Absorve ótimo. bem. Certo? E não Ó, sai, já absorveu. né? Já absorveu e não sai. Então, fica aquela camadinha, assim, principalmente para essa área, né? Essas as áreas de orelhinhas. pontas. É uma dica. Eu vou voltar Gostei agora. bastante. Eu vou voltar agora à questão do ressecado, da pele ressecada, que a Raika comentou também, porque eu fiquei com uma dúvida. Se o animal fica com a pele ressecada, aliás, se nós humanos ficamos com a pele ressecada, a gente passa creme e pronto. E o animal, o que a gente faz? Então, assim, procurar usar shampoos mais hidratantes, loções, sprays. Quanto mais hidratação da pele deles, melhor, com orientação veterinária, caso Sim, o específico, tenha a né? sua receita, certo? Mas a ideia, pelo menos daqueles que têm pele seca ou que são tendenciosos a ressecar, nessa fase, nessa estação, então, proporcionar mais hidratação. Você pode dar mais banho, mas mais banhos com shampoos hidratantes, não secantes, não desengordurantes, tá? Entendi. Então, também ter loções que você pode usar entre um banho e outro, deixar umedecidinho com aquela loção hidratante, logo absorve, Tem uns potinhos, assim, uns cremes que é específico tanto para o coxinho quanto para a fuça também, né? Que é um hidratante, são né? hidratantes e existem as luvas de silicone, né? Que são colocadas nos coxinhos. Exato, já tem, Então, né? para evitar realmente aquela Queimado. agressão do solo quente com a almofadinha plantar palmar do cão, né? Então, também é uma dica, assim, de estar colocando essa luvinha de silicone. Posso dar outra dica já? Claro! Sabe o que é bacana também? Para, assim, quando você vai passear com o cão em horários muito amenos de temperatura, aquelas camisetinhas de proteção UVA-UVB. Sim, sim. Boa! A camiseta pode usar uma de criança mesmo, de criancinha, adaptada a ele. Ainda mais se Fica o a bichinho dica tem a também. pele clarinha. Certamente certo. já tem no mercado essas camisetas, é só procurar. Elisa, e com relação à parte de cardíaca, se o animal já possui uma doença cardíaca, tá? E aí ele está exposto a esse calor, vamos considerar assim que nem eu estava dizendo, a Zoé não estava nem na rua, né? E aconteceu isso dentro de casa. E se um animal estiver na rua, porque já aconteceu isso também numa praça que eu já vi num bulldog, e ele veio a falecer também na praça porque ele não conseguia respirar. Na verdade, qual que é o problema? Como a gente falou, o cão transpira, perde calor pela boca. Existem raças que a gente chama de braquicefálicas, tá? Sim, já tem algumas raças Essas raças expostas, né? são aquelas raças que o focinho é para dentro, tá? Bulldog, Pug, o próprio Shih Tzu. Esses cães, naturalmente, eles têm uma dificuldade respiratória. Por quê? A gente chama de braquicefálico por quê? Porque eles têm, normalmente, a narina mais fechadinha, tá? A narina quase não existe também, porque é curtinha. Normalmente, eles têm o céu da boca mais prolongado, por isso que eles fazem aquele ronco. Sei Isso bem. não é normal, é uma alteração, tá? Tem o prolongamento de pálito também. Isso mesmo, né? é isso aí, o prolongamento de pálito. E, normalmente, também eles podem ter a traqueia mais estreita. Isso, só por eles serem braquicefálicos, já dificulta a respiração normal. Troca. E aí, numa situação de calor, sobrecarrega tudo. Por isso que eles fazem a hipertermia, a internação. Significa que ele respira o ar quente e ele não consegue resfriar o ar para ir para o pulmão, né? Isso mesmo, ele não Tá, consegue gente? Ó, tô ligado? trocar o calor. Isso mesmo, isso mesmo. Por isso que quando uma pessoa resolve comprar um bulldog, ela tem que
ter obrigatoriamente um ar condicionado em casa, tá? E um Obrigatório. pug, Shih Tzu também. Shih Tzu, bulldog francês, porque eles precisam se resfriar no verão. Não, Eles eu não brinco. podem ficar no calor. Eu brinco que a Zoela tem cruza com o urso polar, porque quando o ar está bem gelado, ela está Tranquilona. Tranquila, né? Aí a Preta e a Nina ficam assim. Passando frio. As delas ficam na caminha. Queridas. Deixa eu ver aqui, ó. O Axel está perguntando aqui. Eu tenho a cara chata, mas tenho irmãos que têm a cara mais amassada. Acho que sentem mais calor. Deixa eu só dar um oi aqui para o Big Dog Veterinária e o Latido Oficial. Tudo bom, gente? Entraram agora aqui, bem-vindos. Então, né? Existem, então, essas raças que são predispostas, mas também existem outras raças que têm fuça, mas também podem passar mal, né? Ou podem. até que já tem, por exemplo, o que já é característico do animal ter problema cardíaco, como, por exemplo, o Lulu da Pomerânia. Isso né? mesmo. Todo paciente que tem um problema cardíaco ou respiratório também está sobrecarregado. O braquicefálico é sobrecarregado naturalmente, mas o cachorrinho que tem, nessa situação de calor, ele pode descompensar tanto o problema cardíaco quanto o respiratório, só pelo calor. O que a gente recomenda, na verdade? O que a gente trabalha? Assim como a Andrea falou, a gente também busca isso, a prevenção. É importante eu saber se o meu bichinho é cardiopata, por quê? Porque daí eu vou evitar que ele passe muito calor, eu vou buscar outras alternativas, eu vou tratar para compensar já o coração. Para não chegar ao ponto do extremo de já vir Isso. já com medicações pesadas. E, né? normalmente, o que acontece nessa situação de calor? Eles ofegam, transpiram bastante e eles podem fazer o que a gente chama de edema pulmonar, que é a água no pulmão. E isso é muito grave na cardiologia, na medicina veterinária, na cardiologia veterinária, porque é uma situação de risco, que tem risco Coisa de que morrer. leva a outra. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla da prevenção, cachorrinho idoso, fazer os exames preventivos. Controle de peso. Especialmente nas raças braquicefálicas. Capaz. Né? Tanto para o coração quanto para a prevenção de dobrinhas. Na pele. Nas dobrinhas. Né? É muito importante. E aí, muitas vezes, a gente acaba diagnosticando o problema cardíaco numa situação aguda, de emergência, no mais grave, por exemplo. Então, minha dúvida, doutora, né, gente? Vamos lá, aproveitando, né? Aproveitando a consultinha. O problema respiratório pode se tornar um problema cardíaco, ou é o contrário? Normalmente, o coração e o pulmão andam juntos, tá? Ok. Se eu tenho um problema cardíaco no lado esquerdo, esse problema sobrecarrega o pulmão. Se eu tenho um problema pulmonar, ele normalmente sobrecarrega o lado direito do coração. Então, tanto um problema cardíaco pode levar a uma alteração pulmonar, como um problema pulmonar levar a uma alteração do coração. E isso é tanto para cão ou gato? Não é só específico cão, porque o cão está na rua mais vezes. Não, isso daí é para cão e para gato. E o gato, na verdade, o gato, para nós na cardiologia, é uma espécie bem complexa. Por quê? O gato é uma espécie que normalmente não demonstra sintomas de problema cardíaco. Quando ele demonstra, já está super avançado. Tá? E outra coisa que é pior ainda no gato. O cachorro normalmente vai no veterinário fazer a vacina e o veterinário detecta um sopro. E o sopro indica que tem algum problema no coração, no caso do cachorro. No gato, ele pode ter o problema cardíaco e não ter sopro, e ele pode ter sopro e não ter problema cardíaco. Gente do céu. Então, para quem tem gato, tem que fazer exame periódico também, porque as doenças do coração, de uma maneira geral, elas são crônicas, tá? Então, a gente consegue agir com a prevenção. A gente consegue diagnosticar e monitorar, muitas vezes nem precisa tratamento, mas a gente monitora. E muitas vezes, se a gente diagnostica cedo e já precisa tratar, a gente já começa a tratar, antes que o animal tenha o primeiro sinal clínico. Aliás, a prevenção é a melhor
é a melhor coisa a se fazer em todos os casos, né? Com certeza. Porque o animal em si, ele não vai te falar o que ele está sentindo. Então, quanto mais a gente ficar atento e levando regularmente ao nosso veterinário, né, que tu tem confiança, leva no veterinário, tem dúvida, questione. E aí o veterinário vai te indicar qual a especialização que tu tem que ir atrás para poder fazer o tratamento. Às ou... vezes fazer só um exame exato. para diagnosticar, às vezes o próprio ecocardio, às vezes a gente acha que é cardiopata, mas não é, pode ser uma alteração respiratória. Então, check-up de rotina, isso. né? Prevenção, trabalhar no agudo, no Exato. crônico, assim, evitar, né, a cronicidade, que é muito mais difícil o tratamento. E aí Recebe fica mais bem mais medicação, caro né? também, né, o tratamento. Caro, e para o animal em si, né, recebe mais E o medicações, bichinho sofre mais. muito se ele precisa ser internado, né? Sim, muito. Nossa. É. Se a Zoia nem foi internada, já ficou manhosa, É. imagina se tivesse ficado internada. Andréia, questão do banho e tosa. É polêmico, verão, todo mundo sabe. Tem até uma imagem que postaram em todas as mídias sociais do calorzinho dentro do corpo do cachorro, assim, ele com pelo e dizendo não tose o animal, não tose. Só que, assim, existem casos e casos, Casos né? e casos, né? E tem a história do subpelo. Tem também. Né? Vamos lá. Certo. Então, assim, cada animalzinho tem a sua indicação, tá? Isso vai variar do estilo de vida que ele tem, da raça em si, do tipo de pele, se ele está em tratamento ou não, né? Então, existem muitas variáveis, né? Onde que ele vive, tá? Assim, regra fixa é não tosar cães de subpelo, cães nórdicos, Quais são as contraindicados, raças do né? subpelo? Chau-chau, Lulu da Pomerânia, Akita, Samoyeda, tá? Então, essas que têm aquele São ursinho, Bernard também São tem? Bernardo também, todos que tem essa camada, não se faz, tá? O Shih Tzu tem subpelo? Não. Tá, ó, era a minha Tá? dúvida. Certo, mas vamos falar sobre isso também. Vamos lá. Certo. Porque a probabilidade de desenvolver uma alopécia pós-tosa é muito grande, tá? E com isso a gente pensa, tá, é um problema estético até ali. Porque o pelo é uma proteção da pele, né? Uma pele desprovida de pelos, ela está mais exposta. Mas né? exposta ao sol também. Ao sol, aos raios, né? Às injúrias. A pele é uma barreira física frente ao meio externo. Então, o pelo está ali por algum motivo, tá? Além de ser um isolante térmico também, tá? Então, eu acho que o bom senso, nem 8, nem 80, tá? Essas raças, com certeza, não. Agora, sim, a gente tem que pensar, daqui a pouco o cão vai para um sítio, um pelo enorme. Não dá, né? Vai grudar tudo na pelagem dele, vai facilitar a entradinha de ectoparasitas, né? Que vão picar, que vai gerar alergia. Vai ser difícil a hidratação que ele está precisando também. Ok, vamos desbastar. Pode fazer aquelas tosas pomponzinha, tosa bebê, tosa ursinho, tosa... Que não chega a ser aquela radical, né? Sim, que não é a radical, né? Eu, particularmente, não indico a tosa muito, muito baixa, tá? Assim, eu vejo que dá problema, gera foliculite, é uma agressão da lâmina à pele, é maior exposição, né? As manchas, como eu falei, hiperpigmentam mais. Então, acho que ter um pelinho, uns 2 centímetros, né? Facilita o manejo. Então, certo? cuidado para não precisar tosar tão baixo, não passar aquela máquina zero, né? Não tem porquê. Ó, deixa eu só dar um oi aqui para o Jeff. O Jeff trabalhava conosco aqui. Tudo bom, Jeff? Um beijinho para ti. Aqui eles estão comentando sobre uma gastrite causada pelos pelos que engoliu. Pode. Isso é muito comum Pode em gato. acontecer isso em gatos, isso. Né? Nessa época do ano. É. E tem uma doença dessa época que acontece bastante em gatos, que é a alopecia psicogênica felina. Nossa. Tá? Então, é uma doença também assim, que eu pego bastante no verão, dentro da minha rotina. Né? Gatos que são deslocados, né, de território, então eles vão levar os gatos para a praia. Então, esse deslocamento territorial pode gerar também essa alopécia. O gato ele se lambe exageradamente, então ele autoinduz o arrancamento desses pelos.
engole um monte de pelo, né? Mas já tem, acho que, uma medicação, né, para ele tomar Tem, e sim, sair os pelos para não precisar fazer a cirurgia, Existe, né? pastas maltes, tem, Sim. dependendo do grau. Se Eu não entendo- obstruído, tem alimentos também com mais fibra que fazem Não essa... entendo nada de gato, tá, gente? Eu tô perguntando mesmo porque eu não sei. Mas sim, o gato fica muito injuriado, né? Ao engolir muitos pelos. E gato, tosar? Se fala alguma coisa? Porque tem gente que tosa, sim, principalmente aqueles que sim. são Persa, persa, ou então Persa, assim, handgo, porque, assim, uma tem coisa assim, o nome. épocas do ano, então, que existem as trocas É que sazonais depende também de pelagem, né? do tutor. Se ele não consegue pentear, não consegue... Exatamente, vai ter um gato todo... Por isso que eu falo, existe a individualidade. Isso. Né? Então, e tem que ver também, tem gatos que ficam deprimidos ao serem Sim, tosados. sim, cães também, tem né? gatos que ficam melhores, eles vão engolir menos pelos, eles se sentem melhor. Né? Claro, evitando a cauda, né? Fica muito estressado. Mas, E sim, o- alguns persas, essa época, assim, eles são tosados, só o corpinho. E Sim. Como eles não se expõem a sol, é Menos, outro é outro- tipo de pele, né? Também. E aquele gatinho que não tem pelo? Sim, existem raças que são desprovidas totalmente de pelo. Esse gato, assim, olha, ele não pode chegar Sair na rua. perto da janela, entende? Jura? Ele tem que ser colocado, protetor solar, ele tem que ter um cuidado todo especial com a pele. E que nem Hidratação, ele tem doenças predispostas também. da aqueles que são raça. bem branquinhos, como é que a gente diz? Tem os albinos. Albinos, Isso. nossa. E até os branquinhos mesmo. Muitos os que branquinhos, os branquinhos eles são também, né? despigmentados Isso. mesmo. Ah, Fisiologicamente são mais despigmentados nessa região do plano nasal, né? Próximo à pálpebra também. Então, tem que ter muito cuidado mesmo, né? Prevenir, evitar a exposição do sol. Não precisa, a vitamina, né? Muita gente pensa assim, né? Ele não vai receber as vitaminas do sol. De todos os lados, aqui tá vindo sol. E às vezes eles gostam do sol do meio-dia, né? Ah, também. sim, eles Ah, adoram, né? Tomar banho de sol. Sim. Sabe que a Os gatos preta... brancos adoram tomar banho de sol. A preta, ela adora tomar banho de sol. A Nina e a Zoé nem chegam perto da janela para ficar tomando banho de sol. É E a de preta- cada um, né? É muito engraçado, né? E aqui o Exo está dizendo, a mamãe não comprou o esfinx, é assim que se fala? Esfinx é a raça do gato. sim, Porque a gente sente muito calor e Isso. eles são friorentos, não dá certo. É o gato pelado. sem pelado, tá? O Isso, peladinho isso. aquele. Isso. Esfinx. Tem todo um cuidado. Ok. E aí, meninas, mais algum cuidado que a gente deve ter com nossos filhos de 4 patas nesse período? Existe algum produto no mercado que pode auxiliar, por exemplo, como brinquedos, alguma outra coisa que vocês podem estar indicando aqui para os nossos seguidores, para eles poderem estar dando um bem-estar a mais para o seu pet? Tem algumas coisas que a gente pode... Tem produtos, claro, tem colchões que são geladinhos. Ah, sim, comprei também. Os Muito bom, bichinhos funciona. gostam de deitar. Mas, assim, tem dicas bem simples, tá? Por exemplo, colocar gelo na água. Isso. Eles adoram Gelinho. tomar água Faço geladinha. Outra coisa, eu tenho... E isso ajuda a abrir os brônquios, né? Água geladinha. E a outra coisa também, que eu tenho uma cliente que ela fala, é a hora do picolé. Ela bota as frutinhas que o animal é acostumado a comer e pode comer no congelador. Isso é muito bacana. E também. daí ela dá. A hora do picolé é uma frutinha congelada. Congelada. É. Ótimo. Uma boa dica de petisco, né? E bem saudável. né? E outra coisa que eu queria falar também é em relação ao ar-condicionado. Ah, sim. O cachorrinho, principalmente o cachorro, a gente sabe que precisa ficar no fresquinho para ficar bem, para não ofegar. Só que o ar-condicionado, assim como a Andrea falou que resseca a pele, ele resseca as vias aéreas. A gente sim. sente a boca seca, Sim. tudo. E isso acontece nos bichinhos. Então, no verão também a gente tem mais bronquite, traqueobronquite. Às vezes tem as traqueobronquites infecciosas, virais. Então, isso também... Aí a gente tem que ter o bom senso. Boa ter Não falado pode nisso. ser nem 8, nem 80. Não precisa botar 18 graus o ar-condicionado. Bota uma temperatura... Claro, a limpeza do Do ar-condicionado, ar também é né? importante, né? Periódica. Ele é cheio de ácaros, né? Até Então, os além da respiração da umidificadores de pele, ambiente também tem Sim. umidificadores de ambiente para não ficar tão seco. Claro.
Colocar De uma repente. toalha úmida onde está o ar-condicionado, para não ficar tão ressecado. Tem animais que gostam de dormir dentro da toquinha, então a toquinha está naquele ambiente, mas ele não está tão direto em cima do Evitar do o vento animalzinho, direto, dentro o ar direto. né? E para a pele, quais os cuidados que a gente pode ter? Então, já Além do puxando esse protetor gancho, acho que a solar, né, gente? Não o protetor esqueçam. solar, com certeza, não expor ao sol, né? Como a gente falou, hidratar muito a pele, shampoos adequados, loções, puxando esse gancho, de repente, na manhã, quando acordar, dormir no ar-condicionado. Né? E aquele animal que vai para a praia, que fica direto na areia, a areia não traz muita doença? Também é um irritante, né? Também resseca. Tem uns que pulam no mar. Água do mar. Então tem que dar um banho logo em seguida, né? Com água doce. Pulverizar loções também. Mas ali acordou, de repente já passa uma loçãozinha hidratante já na pele, né, doutora? Passou Já a lava o noite sorinho, inteira, né, também. no ar-condicionado, já acorda ressecado. Já pode- faz uma lavagem. E o antiparasitário sempre em dia, né? O pessoal assim, mas não tem pulga, na minha casa não tem pulga, carrapato. Falando de pulga, carrapato, mosquito, todos os ectoparasitas, né? Então, assim, não é assim, né? Uma picada pode já gerar o problema. Todo um não quadro. espere ver também, porque se você está vendo uma pulguinha, significa que já O tem... ambiente está bem contaminado. Com certeza. Eu vou fazer só um adendo aqui com relação à questão do vermífugo, que a gente falou só do mente e do coração. Mas nesse período não seria interessante também já cuidar a questão do vermífugo, porque ele já muda, né, de ambiente, porque um ambiente de dentro de casa, por exemplo, ou dentro do apartamento, e vai para a praia, é outro ambiente, é bem mais aberto, bem mais predisposto. E outra que a gente não sabe o que a gente vai encontrar na casa que a gente alugou, no apartamento que a gente alugou. A gente não sabe se aquela casa ou aquele pátio já não teve um cachorro ou um animal que teve uma doença, parvos, sinomose, e isso Até os fica, próprios né? cães de rua da praia que ficam circulando. certeza. Então a gente tem que Não, estar já tudo saiu. em dia com o vermífugo. Tem que estar tudo em dia, gente. Vacinas, vermífugo. Não deixe. É. O latido oficial aqui questionou com relação à quantidade de banhos no verão. A Andréia já comentou com relação a isso, mas, Andréia, só reforça. Aumenta ou é ruim para o pelo? Não, assim, depende o indivíduo, né? Por exemplo, os pacientes atópicos, né, os dermatopatas atópicos, eles precisam mais hidratação. Então, às vezes é indicado 2 vezes na semana. Não tem muito isso, quantidade, né? Daqui um pouco é samoneda. não tem Não receita vai de bolo, tomar, né? Não é receita de bolo, né? Exato. É com indicação. Pode sim, assim, de acordo com aquela orientação que ele recebe do intervalo de banhos, daqui a pouco no verão estar dando um pouquinho a mais, certo? Tem que cuidar bastante a secagem também da pele, do pelo, né? Então, também muitos cães têm aqueles pelinhos embaixo das patas, aquele pelinho se não seca bem, pode estar gerando micoses. Eles se molham mais nessa época. É bom para a pele, mas tem esses cuidados, né? É Com a bom para tirar o calor, mas é secagem. importante ter esses cuidados. Sim, mas né? também não abusar do secador. Muitas vezes um cãozinho com pelo que nem dá para tosar facilita o manejo, porque você vai dar o banho, né? Você Seca pode mais estar rapidinho. secando com uma toalha, tira bem a umidade da axila, virilha, patinha, certo? Perfeito. Não abusa tanto do secador também nessa época. E falou a questão do protetor solar, sim, é importante, tá? Ela já comentou até Não, sobre esse total. aqui. Então, sim. As meninas estavam falando sobre fazer um sorvete de melancia, ótimo, que eles adoram. É, Picolézinho ótimo. de melancia, aham. Deixa eu ver o que mais aqui. A alergia voltou por causa da areia da praia. Claro, com certeza É. pode ser um gatilho, um irritante, né? Por quê? Porque a pele está mais seca e, sendo mais seca, ela está mais vulnerável a irritantes ambientais. Né? Sim. Outra questãozinha também, muito cuidado com os inseticidas aplicados nessa época, pulverizações em pátio, né? Pode gerar aquelas Além da dermatites. pele, também o problema respiratório, né? Respiratório. São Outra produtos coisa também, a químicos. pessoa que vai para a praia. Quando a gente chega na casa da praia, tem umidade, tem mofo, tem cheiro. Isso aí descompensa a parte respiratória também. Pode ter Sim. tosse, pode ter falta de ar. Espirros, Ou seja, né? dá para Espirro. curtir, né, toda a época de verão, isso. mas tem que ficar atenta, né, a algumas coisas, prevenir, né? Então, gente, chegou na casa da praia nova ou Abre no apartamento, tudo. abre tudo. Abre tudo. Abre Ventila. tudo.
Ventila, deixa Aspira. circular, e aspira, dá uma limpadinha antes, depois solta o animalzinho, tá? Então, ok? Curtiram o programa de hoje? Que bom que vocês participaram. Obrigadão pela participação de vocês. Continue aqui conosco sempre. No nosso Instagram é Confraria Pet, no Facebook é confrariapet.oficial. E lá no nosso YouTube, onde essa entrevista vai ficar para vocês acessarem depois, é Confraria Pet, não esquece, tá? E vocês, é claro, podem estar seguindo as meninas, elas estão tagueadas no nosso post ali no nosso Instagram mesmo e no Face. E, gente, brigadão. Até a próxima. Tchau, Tá obrigada. bom? Beijão, meninas. Brigadão por terem vindo. Obrigada, eu que Até. agradeço. Tchau. Obrigada. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.